8 municípios paraibanos que se destacaram na gestão, nas finanças e do desempenho de políticas públicas vão ser premiados na 7ª edição do Fórum de Gestão Pública da Paraíba. O evento acontece agora no final do mês de novembro, na FIEP, em Campina Grande. Para falar sobre esse evento, a gente recebe aqui no estúdio o vice-presidente do Conselho de Administração da Paraíba, André Coelho. André, bom dia, bem-vindo à Band News FM, satisfação revê-lo. Bom dia, Cacá, satisfação minha. Bom dia, Cláudia. Também dá o meu bom dia a todos que estão nos escutando, a nossa querida amiga Beth Torres também, que nos acompanha aqui. Nossa internacional e gloriosa estúdio. Também, tal qual Alcido Rádio Escuta. Beth Torres, internacional e gloriosa também. Sim. Sempre. E mãe de gatos. Mãe de gatos. Tá aí, pois é. Vamos lá então, quais são os municípios e quais são os critérios para premiar esses municípios, André? Olha, Cacá, nós estamos fazendo a 7ª edição do Fórum de Gestão Pública da Paraíba. Ele ocorrerá nos dias 23 e 24 desse mês, de novembro, como você já colocou, na FIEP, em Campina Grande. E durante o evento, do Fórum de Gestão Pública, nós faremos a premiação dos municípios vencedores do Índice de Governança Municipal. O IGMCFA é uma ferramenta que mensura por métricas de dimensões e variáveis os mais de 5 mil municípios da Paraíba, mais de municípios do Brasil, utilizando métricas de base de dados oficiais para que possa entregar à gestão daquele município um raio-x de como anda em suas variáveis, em suas dimensões. A gente utiliza base de dados como a Secretaria do Tesouro Nacional, o IBGE, PNUD, o CADMUT, a CALC, o MPE. Então, são bases de dados oficiais que a gente mensura a partir delas transparência, gestão, eficiência, eficácia, custo legislativo, também é avaliado abandono escolar, notas do IDEB, taxa de extorsão e idade série, mortalidade infantil, cobertura de atenção básica, cobertura vacinal. Então, feito toda essa mensuração por base desse Big Data, nós entregamos aos municípios que são separados, Cláudia, por grupos, que são grupos de renda per capita, mais população, e a gente consegue apresentar para o município a quantas anda a governança dele. Quais são esses municípios que vão ser premiados, André? Olha, na próxima semana a gente estará anunciando todos esses municípios, Cacá, mas eu já antecipo 2, porque esses municípios, inclusive, já vai, de fato, Aliás, eu vou destacar, me permite destacar 3 municípios, são municípios Se quiser destacar os 8, fica à vontade também. Que são municípios que eles têm tido, ano após ano, reconhecimento. Eu chamaria, inclusive, a atenção para o município de Sumé. Ele, salvo engano, é o 4º ano que na sua categoria ele lidera. E a nível Brasil, esse ano ele é o 3º colocado na sua governança pública. A gente também tem o município de Guarabira, que também há 2, 3 anos vem pontuando, e o município aqui de Cabedelo, o município litorâneo, que pelo 2º ano consecutivo também é premiado. Portanto, nós vamos, durante esse evento, como eu havia mencionado, o primeiro dia fazendo uma capacitação, o dia inteiro, com administradores, com gestores públicos, tecnólogos, operadores da administração que possam utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita para a sociedade. Eu tenho ido, em nome do Conselho Regional de Administração, Cláudio e Cacá, palestrar em diversos municípios sobre essa ferramenta, porque ela já é uma base de dados da Secretaria do Tesouro Nacional, da SUDENE, para avaliação, inclusive, de investimento. Ela utiliza essa base, essa Big Data, para poder compreender, olha, o município está pleiteando um financiamento, por exemplo, para a construção de uma UBS, mas no raio-x do IGMCFA eu verifico que eu tenho 100% de cobertura de atenção básica. Entretanto, eu tenho uma distorção em idade série enorme pela falta de escola. Então, o poder público tendencia a, em um momento de um espaço de tempo muito curto, utilizar essa ferramenta para a definição de investimento em políticas públicas. Há um mês atrás, eu tive a alegria de, junto ao Conselho Federal de Administração, o presidente Leonardo Macedo e ao senador veneziano Vital do Rego, que tem sido um apoio para os conselhos e as profissões regulamentadas, conversar com a ministra Esté, que é a ministra da Inovação dos Serviços Públicos do Governo Federal. E nós apresentamos essa ferramenta para ela e ficou interessadíssima, né? Então, a equipe técnica do Ministério da Inovação, que estará presente, inclusive, na premiação do IGMCFA e também no 7º Fórum de Gestão Pública, já está com a equipe técnica do Conselho Federal de Administração, verificando como poderão fazer para utilizar juntos
essa base de dados para subsidiar o governo federal na sua tomada de decisões da implementação de políticas públicas. André, é muito frequente que se noticiem desmandos em prefeituras, se faça denúncia de irregularidades, enfim. Esse dado que você traz já é uma questão muito mais positiva que enfoca, enfim, em práticas de excelência, de boa gestão. A pergunta é, o que é que há mais? Há mais práticas de boa gestão ou pela experiência de vocês, gestores que estão, enfim, cometendo irregularidades? Eu tenho tido a alegria de poder conversar com muitos gestores públicos, né? E a gente conversa muito com esses gestores e, por outro lado, também tem conversado muito com os órgãos de controle externo. A gente tem conversado muito com o Tribunal de Contas, com o presidente Nominando Diniz, que será, inclusive, um dos palestrantes do FOGESP, com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno, o ministro Vital do Rego, a Controladoria Geral da União. E eu tenho escutado, Cláudia, de forma muito uníssona, de que boa parte das reprovações de contas dos municípios, reprovações de convênio, eles se dão não só ou em um menor potencial pela malversação dos recursos públicos, pela corrupção mesmo. Esse é um menor número, embora naturalmente seja extremamente danoso à sociedade e, de certa forma... E repercute muito também. E repercute muito. Entretanto, a maior incidência na reprovação de contas e de convênios se dá pela ausência técnica dos municípios de terem grupos de trabalho organizados para poder fiscalizar uma obra, fiscalizar um contrato público, acompanhar novas licitações, que muitos municípios ainda sequer implementaram, estão perdidos de como implementar. A gente está falando da LGPD, que já fazem anos que está em vigor, municípios que não implementaram ainda. A transparência municipal, ora... o Sagres, que é o sistema que o Tribunal de Contas criou de folha de pessoal, já está há mais de 10 anos, e ainda tem município que não coloca a sua folha de pagamento. Então eu digo sempre ao prefeito, eu não posso, naturalmente, inclusive como agente público, que já fui secretário por 2 ocasiões, de me distanciar absolutamente de que a gestão pública ela tem uma relação intrínseca com a política. Mas eu digo ao prefeito, não há nenhuma outra política mais eficiente do que entregar o resultado à sociedade. Então, se você tem um secretário de saúde que esteja sintonizado com as demandas da sociedade, demanda da saúde, um secretário de educação, de administração, que ele resguarde, eu digo, prefeito, o senhor vai sair daqui a 4 anos, 8 anos, suas contas provavelmente não serão julgadas durante a sua estada nesta cadeira de prefeito, e lá na frente é que o senhor vai perceber que a ausência de técnicos em locais adequados do seu município lhe geraram danos que muitas vezes repercutem para a vida inteira, porque aí você vem aí desde de devolução de recursos, você vem de condenações por improbidade, você vem de cassação de direitos políticos, e a gente também costuma ver, muitas vezes, essas decisões reformadas, e quando a gente vai verificar por que foram reformadas, porque foi uma declaração que não foi anexada, foi um documento, um empenho que foi feito depois da liquidação, foi um código que foi colocado de forma equivocada. Foram questões formais que não foram, enfim, não houve a intenção de desviar dinheiro público. Exatamente. E falta essa sensibilidade da necessidade de profissionais adequados. Acho que a gente avançou aqui em João Pessoa, Cacá. Há um ano atrás, o Conselho Regional de Administração propôs à Câmara Municipal, através inclusive do vereador Milanês Neto, que protocolasse um projeto de lei que visasse, e foi aprovado, embora teve lá uns vetos que, enfim, mas não feriram de alma, mas ele determina que o currículo dos ocupantes, dos agentes públicos, eles estejam disponíveis para acesso à população. Porque tem uma questão que os municípios e os gestores públicos sempre colocam. Cargo de livre nomeação é constitucional, eu boto quem eu quero. Ora, a Constituição diz isso, mas a turma esquece de dizer que depois disso ela diz uma vírgula, desde que formados, preparados para as funções, com conduta ilibada, etc, etc. Ele coloca as condições de elegibilidade para que o cidadão possa ser, claro, discricionariamente escolhido, mas desde que atendido aquelas condições. Portanto, de fato, prefeito, o senhor pode nomear quem queira, mas ele precisa ter formação adequada. Então, eu penso que isso é uma discussão que vai durar ainda muitos anos, mas quando a gente faz como o governo federal já faz há muitos anos, e a Prefeitura de João Pessoa, por força de lei, está iniciando a fazer, publicizar os currículos dos ocupantes dos cargos públicos, você coloca a ferramenta de controle social, que é o povo, assim, mais atento, sabe? Porque aí vai ser
vai ser a sociedade cobrando do agente político de que, meu amigo, nós estamos pagando um salário aí para esse agente público, coloque, pelo amor de Deus, esse cidadão, alguém que possa entregar de fato à sociedade o que a gente espera. E as cidades, de uma forma geral, que é onde tudo acontece, são as mais problemáticas, né? Aí você vem para a discussão do Pacto Federativo, das divisões de recurso, da discutida queda ou não do FPM, foi o FPM que caiu, foi as emendas que caíram, mas o fato é que a redução de investimento, isso é concreto, se foi FPM, se foi emenda, mas houve de fato um contingenciamento de investimento nos municípios, isso gera diversos outros problemas. Mas enfim, Cláudio e Cacá, o que a gente tem pregado e que nós faremos durante a realização do 7º Fórum de Gestão Pública da Paraíba é fazer, acima de tudo, a sensibilização para os gestores, os agentes públicos e políticos, da necessidade de levar a gestão pública com a tecnicidade, com a forma que ela deve ser levada. A gente também tem um outro público-alvo que é muito importante, que são os estudantes dos cursos congêneres à administração, gestão pública, tecnólogos em áreas de logística que de uma certa forma, corroboram para o desenvolvimento municipal, desenvolvimento da gestão pública, e esse também é o nosso público-alvo, para a gente poder dizer, olha, a gestão pública, ela é sim uma carreira, ela é sim uma possibilidade de execução do seu mistério, e que é preciso cada vez mais terem profissionais sintonizados com as práticas republicanas, com a entrega efetiva de resultado à sociedade e que possam contribuir nos seus municípios. Além de Nominando Diniz, quem são os outros palestrantes e como é que as pessoas interessadas, aí estudantes, gestores públicos, enfim, podem fazer para se inscrever e participar do fórum? O fórum será nos dias 23 e 24 desse mês, Isso. Né? Vejam só, a gente tem esses 2 dias, o dia 23, Cláudia, ele está reservado para os profissionais registrados no CRA, que são os profissionais da administração, os gestores públicos. Como eu mencionei ainda há pouco, o IGM-CFA, que é essa ferramenta, você olha lá no Google, IGM-CFA, essa ferramenta está disponível gratuitamente e é aberta. Entretanto, os profissionais do campo da administração, eles têm uma área exclusiva que podem fazer um jogo de comparações de números, observar grupos, ele consegue entender um pouco mais. Consegue filtrar os dados conforme... Exatamente. E aí a gente... Hoje eu vejo muitas prefeituras contratando consultorias, e que bom, eu até incentivo que os profissionais de administração, eles é um outro campo. Mas às vezes o município não tem como contratar uma consultoria, quando você poderia ter um profissional do campo da administração registrado e poderia ter acesso a todas essas informações que você contrata a consultoria às vezes de fora da Paraíba, de fora do seu município, e custa um valor alto e esse recurso vai para fora. E você pode ter um profissional que vai entregar esse resultado a você. Então, no dia 23, é o dia inteiro lá na FIEP para os profissionais registrados. No dia 24, a gente está aberto para uma demanda ampla. Jornalistas interessados em participar, gestores e agentes públicos, os que serão premiados pelo IGM-CFA, os municípios, os 8 municípios, os estudantes. Mas para todos, eles podem ir, a forma mais fácil que eu poderia dizer é entrar lá no Instagram, @CRA_PB, @CRA_PB. Lá tem um link lá em cima. Você clica no link, vai lá, faz sua inscrição rápida, gratuita, e é só participar junto conosco. Nós vamos ter, como você perguntou, Cláudio, além do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o conselheiro Antônio Nominando Diniz, nós vamos ter a presença do secretário... Qual é o tema de Nominando? Nominando vai falar sobre as possibilidades da transparência de dados. Ele vai trazer o controle social como transparência. É o que eu mencionei há pouco, né? Quanto mais a sociedade tiver acesso às informações, mais o gestor está blindado, de uma certa forma, e é isso que ele precisa compreender, porque as propostas pouco republicanas, elas encerram quando você tem a transparência total dos dados, e Nominando vai falar sobre isso. O Tribunal de Contas da Paraíba, ele é extremamente inovador, e vocês sabem disso. Ele criou o Sagres, criou agora o robô Turmalina. O robô Turmalina é um robô de inteligência artificial que a cada 2 horas ele passeia nos 223 sites das prefeituras dos municípios e ele entrega o resultado da transparência em tempo real. E agora eles firmaram, a gente trouxe o destaque agora há pouco, o TSE firmou uma parceria com a Secretaria de Segurança, vai ter acesso a todas as câmeras do Centro de Comando e Controle
para monitorar quem é que está usando carros públicos para interesses privados, ou seja, quem está pegando o carro da repartição para ir no shopping, para deixar filho na escola, etc, etc. Agora o Big Brother está pesado aí. Pesado. O TCE é bastante inovador nesse aspecto. E o TCE vai falar justamente sobre isso, sobre essas ferramentas que estão sendo criadas, ferramentas de inteligência artificial, de Big Data, e que estão à disposição da sociedade para que ela se empodere e consiga fazer esse controle social. Nós vamos ter a Cláudia Weber, que é a diretora do Ministério da Inovação e Gestão em Serviços Públicos. Ela vai trazer as informações de como anda, a quantas andas o Ministério da Inovação, que é um ministério relativamente novo, mas que já cresceu, já nasceu grande, né? Abarcando os concursos públicos de todo o país, os concursos agora são unificados, a política de inovação dos serviços públicos do governo federal sai desse ministério, e ela estará junto conosco aqui. Infelizmente a ministra viria, mas ela estará em Cuba, em um evento latino-americano sobre gestão pública, e não conseguirá vir. Mas teremos a Cláudia, que se dará, sem sombra de dúvida, um banho aí dessas informações. E por fim, e não menos importante, eu tenho fui na semana próxima passada com o presidente do CRA, o administrador Marcos Caleb, a gente visitou as faculdades lá em Campina Grande. E eu falava sobre o case Dunga Júnior. Por que o case Dunga Júnior? Porque Dunga, ele é administrador de formação. Uhum. E Dunga, ele passeou na Secretaria de Cultura, de Planejamento, mais recentemente da Urbema, depois na Secretaria de Transporte de Campina Grande, e agora é o secretário de Saúde. E aí eu digo, olha, para vocês verem a versatilidade de um administrador. Acabou esse tempo de o cara tem que ser da STTP, do trânsito tem que ser um engenheiro de trânsito. Nunca foi da STTP também, se não me engano. STTP, recentemente, inclusive. Verdade. Inovador. Quero sair da STTP para a saúde, aqui não é comum. Tem Diego Tavares, que já passou por várias secretarias. É isso, assim, a versatilidade. Tem um tal de André também, que já andou por um bocado de tempo. Já deu uma passeada por aí também. Tal de André Coelho, né? E é isso, Cacá, assim, a gente quer trazer, inclusive, esse case de Dunga, mostrar os resultados positivos. Lá em Campina Grande, a Secretaria de Transporte e Trânsito, né, de Campina, ela é absolutamente inovadora em tecnologia. Hoje você tem um mapa de calor, você consegue... Eu tive lá recentemente visitando, o sistema de monitoramento de câmeras da Prefeitura de Campina é algo, assim, impressionante. Lá você consegue enxergar nesse mapa de calor onde estão as pessoas mais idosas, de onde elas saem, de onde elas vêm, onde está o maior público de pessoas, que horas esse público passa, onde é que está cada ônibus da cidade, por que está atrasado, onde é que parou. Dunga me explicava, e o novo secretário Vitor, que com essas projeções de Big Data, eles conseguem mensurar, Cacá, vejam só, onde acontecerá o acidente tal dia. É sensacional, dá para prever e acompanhar tudo. Ele me disse para cá, só para finalizar, porque esse dado realmente foi interessantíssimo. E o tempo está estourado aqui, é interessante, mas o tempo está estourado aqui, eu tô preocupado. Ele me disse, olha, no carnaval, tal dia do carnaval, vai acontecer acidente em tal canto, porque há tantos anos atrás foi assim, e eles foram para lá e conseguiram tal. Coisa surpreendente. Então, Dunga traz um pouco dessa versatilidade como administrador de formação, agora na saúde, e desejando a ele um sucesso pleno nesse novo desafio. André Coelho, vice-presidente do Conselho Regional de Administração da Paraíba. Obrigado, André, pela entrevista. Sucesso, viu? Obrigado, Cacá. Obrigado, Cláudia. E um abraço, Beto, e a todos que estão nos acompanhando, tanto no YouTube como aqui também na nossa live.